Mas, irmão, a igreja não pode passar pela grande tribulação, porque a igreja é a noiva. A igreja será arrebatada porque a igreja não pode passar pela ira de Deus. Este é um dos principais argumentos daqueles que defendem o arrebatamento antes da grande tribulação. Quando se fala assim, eles pensam, ou muitos têm medo, por causa dos acontecimentos que são descritos em Apocalipse 15 e 16. Essa é uma verdade, é um fato de que é realmente algo terrível, é algo inimaginável. A descrição dos acontecimentos, do despejar da taça da ira de Deus, é de fato algo que nenhum de nós viríamos a considerar a possibilidade de passar por tudo aquilo. Vamos aqui ver as referências que dão respaldo para aqueles que têm essa interpretação. Estarei apresentando as referências aí no vídeo. Estou aprendendo a mexer nesse TikTok aqui e achei interessante um recurso aqui que nós podemos ver o texto aqui na tela. No texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 ao 11, em alguns vídeos anteriores eu já expliquei essas partes marcadas aí, onde diz da vinda dele como um ladrão, em que não se trata de um arrebatamento invisível, mas pegar de surpresa aqueles que não estiverem preparados. Os irmãos podem voltar e conferir nos vídeos anteriores. Então nós lendo aí a partir do versículo 8, diz assim, ó: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade, irmãos, estão corretos nesse entendimento. O que acontece é que o versículo não está fazendo uma afirmação de que não estaremos nestes acontecimentos. Receber a ira de Deus é uma coisa, estar em meio aos acontecimentos é outra coisa bem diferente. Noé, ele estava no dilúvio, mas ele não foi condenado no dilúvio. O dilúvio veio e tragou e levou aqueles que não deram ouvidos à mensagem do dilúvio. A mesma referência, ou de certa maneira semelhante, nós encontramos em Romanos 5, no versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Muito bem, amados. Então nós vemos que, de fato, Deus não nos condenou à ira. Mas nós temos que ser sinceros e fazer as seguintes indagações. Para quem será a ira de Deus? Do que se trata? Outra pergunta. Qual é o propósito da ira de Deus? Por que ele derramará a sua ira? Outra questão. O que é essa ira? O que será essa ira? E, por último, a pergunta que é o fator dos pré-tribulacionistas: qual será a situação da igreja, onde a igreja estará em meio a esses acontecimentos? E aqui possivelmente eu estarei fazendo mais vídeos para responder a cada uma dessas perguntas e então nós identificarmos a verdade acerca da ira de Deus que virá. Então, para responder essas questões, nós precisamos começar avaliando, analisando as passagens que falam sobre a grande tribulação. A exemplo dessa aí, Lucas capítulo 21, verso 20 ao 29, diz o seguinte: Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Olha a descrição dos eventos, versículo 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. E alguns argumentam que isso aconteceu no período da queda de Jerusalém. No entanto, o versículo 25 nos traz acontecimentos que são proporcionalmente maiores que qualquer coisa que tenha acontecido na história da humanidade. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas.
Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivo com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Quer dizer, olha o nível dos acontecimentos e o que nós estamos presenciando nos últimos dias. Isso nós vemos claramente, né? O mundo em convulsão, terremotos, maremotos e tantas coisas. Mas versículo 27 vem: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. E ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores quando elas brotam. Vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Então aqui traz eventos de destruição, de terror, de apreensão, que serão eventos específicos dos últimos dias, a um nível mundial. Na passagem de Mateus, capítulo 24, também semelhante à passagem de Lucas, também traz detalhado uma resposta que Jesus deu aos discípulos de quando haveria de acontecer essas coisas, qual sinal seria da sua vinda. E olha o que diz: muitos tentariam enganar o povo, dizendo que era o Cristo, que levantaria nação contra nação, reino contra reino. Tudo isso seria o início das dores. Então os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Olha aqui, versículo 21. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Os eleitos de Deus que estarão em meio a esses acontecimentos. Como haveria da igreja já ter sido arrebatada? Versículo 23. Se então alguém lhes disser: veja, aqui está o Cristo, ali está ele, não acreditem. Ou seja, é como se alguém dissesse: olha, Jesus já voltou, já aconteceu o arrebatamento, né? Já aconteceu a volta de Jesus, já não tem mais esperança. Não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Mas se os eleitos já houvessem sido arrebatados em meio a esses acontecimentos, como eles poderiam ser enganados? Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está dentro da casa, não acreditem, porque olha como será a vinda dele. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, olha isso, irmão, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Isso é de uma proporção a nível mundial. Quem não vai ver, irmão, o sol escurecer, a lua não dará sua luz, estrelas cairão do céu? Isso é algo impossível de qualquer comparação com um arrebatamento invisível. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, amados, este é o evento que trata da grande tribulação. Para responder o que será a ira de Deus, nós precisamos entender os acontecimentos que estarão envolvidos nesta ocasião desses eventos da grande tribulação, do cumprimento dessa palavra que nós lemos aí. Nós vamos para o próximo vídeo e os irmãos nos acompanham.